Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. Então, quem está comigo no chat, por gentileza, põe essa referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós falamos. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e a estar conosco diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Aos que já estão aqui diariamente, a minha profunda gratidão e a minha profunda alegria em dividir esses breves minutos do dia com você, onde nós crescemos juntos. Então vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. Vai dizer assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Agora, atenção nessa próxima frase que o apóstolo Paulo vai utilizar no versículo 8 aqui. Olha só o que ele fala. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Interessante isso, né? Essa frase aqui pega o meu coração. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Agora, não satisfeito em despertar a nossa curiosidade no versículo 8 com essa frase, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele vai aprofundar ainda mais. Ele diz assim, ó, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Muitos de nós temos uma relação equivocada com o sentimento de tristeza. Isso acontece, a uma primeira vista, porque nós vivemos num mundo caído. Mas não só o mundo é caído, a nossa natureza também é caída. Então, quando se fala de natureza caída, fala-se de sentimentos caídos, de pensamentos caídos e de percepção da realidade que está distorcida também pela queda. Então, por isso e por muitas outras coisas, muitos de nós enxergam a tristeza como algo que tem que ser evitado a qualquer custo. Mas, por exemplo, quando nós olhamos para Jesus, nosso mestre, nosso amor, nossa referência, percebemos que Jesus foi perfeito. Jesus nunca falhou, Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou. Mas, mesmo que Jesus tenha sido perfeito aqui na Terra, ele nunca tenha falhado, você vai perceber em alguns momentos da jornada de Jesus que ele se entristeceu. Então isso mostra que a tristeza não é de todo ruim. A tristeza pode nos comunicar algo. Isso aumenta ainda mais a minha curiosidade quando eu leio aqui o versículo 8 com você, e o apóstolo Paulo vai dizer que existe uma tristeza que Deus desejava. Como assim? Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Peraí, Tiago, o que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Como é que no versículo 9 ele diz que tem dois tipos de tristeza? A tristeza segundo Deus produz arrependimento. A tristeza segundo o mundo produz morte. Então, observe que nem sempre a tristeza tem que ser evitada. Muitos de nós, infelizmente, tentamos fugir da nossa tristeza, porque no fundo, nós estamos fugindo de nós mesmos. Agora, abra o seu coração e também os seus ouvidos para o que eu vou te comunicar. Quando nós fugimos de nós mesmos, no fundo, nós estamos também fugindo de Deus. Sabia disso? Observa comigo a história do Éden. Adão e Eva pecam, e a Bíblia fala que quando eles pecam, eles se escondem no arbusto. Porque todos os dias Deus ia ali no cair da tarde a conversar com eles. Ia tomar ali o chá das 6, né? Com o homem, com o ser humano, com Adão e Eva. Nesse dia eles pecaram e se esconderam atrás de um arbusto, porque Deus foi ao encontro deles. Mas é interessante que antes de Adão e Eva se esconderem de Deus, eles se esconderam de si mesmos. A Bíblia fala que quando eles comem do fruto proibido, as escamas dos olhos deles caem e eles se percebem nus.
eles ficam com vergonha um do outro e ficam, na verdade, com vergonha de si mesmo. E o que é que eles fazem? Uma folha de figueira para cobrir a nudez um do outro. E aí, depois disso, eles vão se esconder no arbusto. Então, note que antes de se esconder de Deus, eles se esconderam deles mesmos. Então, toda vez que você foge de si mesmo, no fundo, você vai acabar fugindo de Deus. Perdão a tosse, gente. Todas as vezes que nós temos um encontro com a nossa real identidade, perdão, toda vez que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente tem um encontro com a nossa real identidade. E se você pudesse ter hoje um encontro com a sua real identidade, um raio-x completo assim na sua total identidade, seu consciente, seu subconsciente, seu inconsciente, todas as experiências que você passou, aquilo que te influenciou, que você nem se lembrava mais, você perceberia comigo, nesse relatório da sua identidade, que ali teria coisas boas e coisas ruins. Ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito, e ainda é. Mas, embora ninguém seja perfeito, eu não seja, você não seja, nós, quando temos o encontro com Deus, temos a oportunidade de sermos aperfeiçoados. Então Deus, ele vai potencializar o que há de bom em mim, que foi ele mesmo que colocou, e ele vai consertar o que há de ruim, entende? Então, no fundo, muito cuidado ao fugir da tristeza. Porque ao fugir da tristeza, você está fugindo de si mesmo. E ao fugir de si mesmo, você está fugindo de Deus. Olha como é profundo isso aqui. Então, a tristeza, primeira coisa, você tem que entender. A tristeza, ela não é sua inimiga. Ela é sua professora. Na vida, nós temos vários professores, por assim dizer. Se você quiser aprimorar ainda mais, na vida nós temos várias ferramentas com as quais Deus nos ensina. Ele, sim, o nosso professor máximo. Então, a tristeza, ela não tem que ser reprimida. Ela tem que ser compreendida. E tudo aquilo que você reprime, tudo aquilo que nós reprimimos, inicialmente a gente tem a sensação de que resolveu. Não, reprimi, vamos jogar para aqui pro escanteio da alma, não quero nem mais lembrar disso. E você está ali reprimindo, achando que aquilo não está mais dentro de você. Até que, de repente, uma situação, um gatilho, um acontecimento que traz tudo aquilo que estava dentro de você adormecido de volta. Uma coisa é você matar algo dentro de você. Matou, não revive mais. Outra coisa é este algo estar adormecido. E tudo aquilo que a gente reprime, achamos que resolvemos. Mas, na verdade, continua dentro de nós. Permanece dentro de nós. A tristeza não é para ser reprimida. A tristeza é para ser compreendida. E toda tristeza, gente, ela vai comunicar para nós alguma perda. A perda de um ente querido, a perda da conexão com Deus, a perda de uma expectativa, uma perda. E cada um de nós sabe onde o calo aperta. Inclusive, quero abrir um parêntese para nós termos sempre uma compreensão com a dor do outro, com a tristeza do outro. Porque às vezes a gente olha a tristeza do outro e pensa assim, olha, isso aí é irrelevante, tudo bem, pode ser irrelevante para você, mas para o outro é muito importante. Vamos, por exemplo, para ficar bem claro no seu coração, muitas vezes uma criança que está ali na idade da chamada primeira infância, né, quando se perde um ente querido na família, a criança não tem tanta noção daquilo. Só com o passar do tempo que a criança vai percebendo ali, olha, aquela pessoa que se foi e não voltará mais. Mas na hora ali a criança não percebe. Você tenta falar com a criança, é até difícil, né, para os adultos ter que comunicar isso para a criança. Olha, foi morar com o papai do céu, ou sei lá, tem outras formas de falar também. Mas é um desafio, porque a criança não tem estrutura para perceber o acontecimento da morte, o episódio que é a morte. Mas essa mesma criança, que não vai compreender direito quando um parente falecer, meu amigo, se você tira dela o bichinho de pelúcia, ou se o bichinho de pelúcia dela se perdeu em algum lugar, se perdeu na escola, se perdeu na rua, meu amigo, você ali acabou, você tirou o chão daquela criança. No coração daquela criança, aquele bichinho de pelúcia era a coisa mais importante que existia no mundo dela. E claro, nós que já estamos na fase adulta, nós sabemos que aquilo é muito pouco mediante as dores da vida. Mas naquele momento, para a criança, aquilo é a coisa mais importante do mundo. Inclusive, se não for bem gerido pelos pais, isso pode gerar um trauma que vai reverberar por toda a vida da criança. Entende, gente? Então, às vezes, nós olhamos com os nossos olhos carnais e insensíveis para a dor do outro e pensamos, isso aí é falta de importância. Isso aí não tem importância nenhuma, isso é muito pequeno.
mas cada um sabe aonde o seu calo dói. Então, cada um de nós tem processos de tristeza que ninguém vai sentir mais do que a gente. Tem um professor, certo professor, que falava assim, olha, o pior problema do mundo é o seu. E eu perguntava por quê? Ele dizia, porque é você que vai ter que resolver. O problema dos outros, por mais difícil, mais complexo que seja, é fácil. Você olha assim, você já tem a solução automaticamente, porque não é você que vai ter que resolver. Mas o seu problema, por mais simples que seja, por ser você a pessoa que vai resolver, que vai lidar com aquilo, torna-se realmente um desafio muito grande. Então, a nossa tristeza, ela precisa ser compreendida e ela precisa ser gerenciada. Sabe por quê? Todas as nossas reações fisiológicas, emocionais, elas têm um propósito. Se você acredita que foi criado por Deus, se você acredita que Deus te fez pensando nos mínimos detalhes, é muito importante saber que cada reação do seu corpo tem propósito. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de uma grande tristeza, costumamos perder o apetite. Essa perda de apetite tem a ver com um efeito, um mecanismo mesmo fisiológico, para que você não se preocupe com algo existencialmente importante, que é a sua alimentação, a sua sobrevivência, e você se foque com o que há no seu interior. É claro que você não vai deixar de comer para sempre. Isso aí é gerir de forma errada a tristeza. Mas o seu corpo compreende aquele momento. Quando você sente o chamado nó na garganta, existe ali uma expansão da traqueia para que você respire melhor diante daquele momento tão dramático para você. Então, até mesmo o seu corpo, até mesmo partes do seu cérebro trabalham de um modo onde eles irão te preparar para você gerir, para você compreender e para você, então, superar aquela tristeza. Agora, algo interessante, gente, é que a tristeza, ela pode ser chamada, ela pode ser um chamado de Deus para adoração, sabia disso? Tem uma frase do doutor Jonatas Leônio, que um amigo meu e uma referência de Deus para mim, que ele fala assim, toda emoção é um convite para oração. Se não me engano, a frase é essa, né? Toda emoção é um convite para oração. E é interessante que a tristeza, ela nos leva para uma escolha de duas alternativas. Essas duas alternativas que eu vou citar, elas são parecidas à primeira vista, mas se você observar bem, elas são muito diferentes. Quando você está triste, a primeira alternativa que surge na sua natureza carnal é a murmuração. E a murmuração, basicamente, é você reclamar sem fé. É você só reclamar. E a murmuração, ela é terrível. A murmuração, ela é altamente condenada em toda a Bíblia. Porém, o contrário da murmuração, que é bem parecido à primeira vista, mas que é bem diferente, o contrário da murmuração é a lamentação. E a lamentação, ela é uma disciplina espiritual. A lamentação, ela é tão bíblica que existe um texto, existe um livro na Bíblia com o título de Lamentações. Quem aqui já leu Lamentações de Jeremias? Inclusive tem um texto lá, eu quero até ler com vocês, não estava nem preparado aqui, mas abre sua Bíblia comigo lá em Lamentações, capítulo 3, que é um versículo bem marcante, bem repetido muitas vezes, né? Lamentações, capítulo 3, que diz assim, ó, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Versículo 22, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versículo 24, para a gente fechar, se não me empolgue nesse texto. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Então note que a lamentação, ela é uma disciplina espiritual que nós precisamos praticar, Tiago. O que é lamentar na prática? Qual a diferença de lamentar para murmurar? Lamentar é quando você leva as suas dores diante de Deus. Lembra que lá no início do devocional eu falei que às vezes nós fugimos da nossa tristeza, e fugir da tristeza tem a ver com fugir de nós mesmos. E fugir de nós mesmos tem a ver, em última instância, com fugir de Deus. Pois bem, quando nós lamentamos, nós estamos tendo um encontro com a nossa tristeza. Agora, não é você e a sua tristeza sozinhos. É um encontro de três partes. Você, sua tristeza e Deus. Imagina agora
uma mesa onde tem 3 cadeiras. Numa cadeira está você sentado, na outra cadeira está a sua tristeza sentada e na outra cadeira está Deus. Está essa é uma reunião onde você vai conversar com Deus sobre a sua tristeza e vocês vão se resolver ali. Não tem nada melhor do que isso, do que levar a sua tristeza diante de Deus. Isso tem a ver com lamentar, e lamentar faz bem. Lamentar é uma disciplina espiritual e toda tristeza que nós passamos precisa ser gerenciada à luz da Bíblia, à luz do que nós lemos, de que toda tristeza, quando Deus está gerenciando essa mesa que eu pedi para você desenhar na sua mente, quando Deus está na mesa ali, você está gerenciando a tristeza, essa tristeza ela vai levar você a um arrependimento. A nossa tristeza, ela leva a um arrependimento. Agora, atenção numa coisa. Nem toda tristeza leva ao arrependimento, mas todo arrependimento leva a uma tristeza genuína. Entende? Atenção, nem toda tristeza leva a um arrependimento. Você pode ficar triste e não se arrepender, mas todo arrependimento genuíno da parte de Deus leva a uma tristeza. Tiago, como eu posso saber se eu me arrependi de fato? Arrependimento é o seguinte, arrependimento tem a ver com esse profundo sentimento que você tem de que se você pudesse voltar atrás, você voltaria. A gente não tem máquina do tempo. A gente não tem esse poder de voltar no tempo, né? Mas a pessoa que é arrependida de verdade, fala assim, Tiago, eu daria a minha vida para poder voltar atrás e fazer diferente. Aí você se arrependeu. Remorso, muitas vezes, é um arrependimento. Na verdade, remorso é uma tristeza pela consequência do seu erro. E não necessariamente pelo seu erro. Atenção, remorso é uma tristeza pela consequência do seu erro. Então, você fez algo errado e alguém descobriu. Essa descoberta te levou a uma punição. Aí você vai ficar triste. Mas, na verdade, você está triste porque descobriram. Você está triste porque te pegaram. Você está triste com os efeitos, com a consequência do erro. Mas você não está necessariamente triste com o erro, entende? A diferença de arrependimento para remorso de fato. E a nossa carne, ela é viciada em remorso. A nossa carne, ela é viciada em arrependimento das consequências do erro. Somente com Deus nós somos levados de fato ao verdadeiro arrependimento, que é uma tristeza pelo erro que nós cometemos. Erros que nós cometemos com Deus, erros que nós cometemos conosco mesmo, erro que nós cometemos com os outros. Tudo isso vai ser gerido diante de Deus através de um arrependimento que vai terminar com um encontro com Deus. E aí tem algo que eu quero falar para fechar esse devocional aqui. A tristeza, ela não está aí para te paralisar, ela está aí para te refinar. Guarda isso no seu coração. A tristeza, ela não está aí para te paralisar, ela está aí para te refinar. E Deus, ele é poderoso, amoroso, grandioso o suficiente para agir na sua vida, não só na alegria, não só nos cenários favoráveis, mas também na tristeza. Deus pode, inclusive, usar essa tristeza para refinar a tua alma, o teu espírito, o teu coração e a tua vida. Certamente, se você olhar para trás na sua vida, vai ter algum momento onde você esteve triste e naquele momento você foi levado a uma reflexão com Deus, uma reflexão por Deus, e algo na tua vida, no teu coração mudaram. Então, lembra disso e traz isso hoje como um testemunho de que a tristeza ela não está aí para te destruir. Talvez alguém esteja aqui assistindo e esteja passando por um processo depressivo, aí uma outra coisa, já algo mais agravado que precisa ser gerenciado de um modo bem específico. Precisa de uma atenção maior, precisa de ajuda, tratamento profissional, se precisar também, mediante indicação profissional, tratamento medicamentoso, precisa de um apoio espiritual, auxílio espiritual, sim, mas cuidado para que você não fuja da sua tristeza, porque, inclusive, fugir da própria tristeza, que no final das contas é fugir de si mesmo e é fugir de Deus, é uma das razões, não é a única, é uma das razões para que nós, muitas vezes, entremos em processo depressivo, sabe? Você foge tanto, você não lida com aquilo. E aquilo vai crescendo dentro de você desordenadamente. Você reprime, acha que resolveu, mas está ali. Você reprime, tenta evitar, tenta fugir, tenta pensar em outra coisa, tenta fazer outra coisa, mas está ali. E até o ponto em que você não consegue mais evitar o elefante na sala, como dizem. Então, se Deus te trouxe aqui neste momento
para você ouvir essa palavra. É porque ele quer gerar algo dentro de você. Se você está sendo consumido por uma profunda tristeza, primeiro de tudo, pare. Segundo, olhe para dentro. O que é que você perdeu que te levou a essa tristeza? Foi um ente querido? Foi uma expectativa quebrada? Foi a conexão com Deus, que às vezes acontece também. Cicatriz, perdeu a conexão com Deus, você não está conseguindo entender, discernir isso. Então, olha para dentro, percebe, identifica o que é que você perdeu, mas agora, sabendo que você está tendo um encontro com aquele que te achou. Você pode identificar o que perdeu, mas agora você está tendo um encontro com aquele que te achou. Você era perdido, eu era perdido, nós éramos perdidos. E Deus foi poderoso o suficiente para nos achar, sem que a gente merecesse, sem que a gente fizesse nada a nosso favor. Deus, ele teve poder suficiente para nos achar. Então, esse Deus que teve poder suficiente para nos achar, ele tem poder suficiente para achar dentro de nós aquilo que se perdeu e para fazer com que essa tristeza venha nos refinar. E nós vivemos baseado numa esperança. Uma esperança que não é de uma frase motivacional. Perdão a voz, gente. Não é de uma frase motivacional, não é uma frase de rede social, não é uma frase de nenhum coach. É de uma palavra que diz que um dia ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu sei que nem todo choro é de tristeza. Eu choro de alegria direto. Mas o choro, muitas vezes, é o símbolo de um momento de tristeza, de um momento de perda. Mas na palavra de Deus está escrito que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esse devocional não é uma palavra motivacional. Esse devocional é um chamado para que você venha passar pelo processo da tristeza, que você venha gerenciar essa tristeza à luz da Bíblia. E lembrando sempre que você está numa mesa de 3 cadeiras. Em uma está você, em outra está a sua tristeza, e na terceira cadeira está Deus. E Deus é o comandante dessa reunião, é o comandante desse encontro. E ele vai restaurar todas as coisas. Você recebe isso, você recebe essa palavra da parte de Deus? Então vamos orar juntos, quero orar com você para nós fecharmos esse devocional, mas antes de orar, não sai daí, antes de orar, quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever em nosso canal, a estar conosco diariamente, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus, e eu quero te convidar para você fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. É um grupo onde eu te envio diariamente o link dos nossos devocionais. Grupo fechado, não tem conversa paralela, não vai encher a caixa do seu WhatsApp, não vai ficar chamando sua atenção toda hora. Eu só falo no grupo 2 vezes por dia. Início do dia, 10 minutinhos antes do devocional, te mando o link na palma da mão. E durante o dia eu vou compartilhar com você as minhas anotações pessoais desse devocional que eu fiz. Então vai ser uma bênção para você, além de estar constante diariamente nos devocionais, ainda vai ter acesso a um material de apoio que vai te ajudar a estudar mais profundamente a palavra de Deus, tá bom? Então vem com a gente para esse grupo, o link está aqui na descrição, no comentário fixado e no chat também, no topo do chat fixado, eu sempre deixo o link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, também da nossa comunidade do discipulado, a qual eu te convido a participar também. Nas últimas semanas, na verdade, semana passada eu coloquei, se não me engano, na comunidade, 5 aulas do módulo Batalha Espiritual. Tá lá, uma bênção para todo mundo que tá lá. Se você não está ainda, acessa, onde você vai ser certamente muito abençoado também. Vamos orar, gente? Senhor Deus, muito obrigado por esse devocional. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua direção para as nossas vidas, mesmo nos momentos de tristeza, nos momentos onde as lágrimas, muitas vezes, são o símbolo da nossa oração. Às vezes, quando não temos palavras para falar diante de joelhos dobrados, mas as nossas lágrimas, o Senhor discerne, porque o Senhor conhece as nossas emoções, o Senhor conhece o nosso ser, o Senhor conhece as nossas circunstâncias melhor do que nós mesmos. Eu quero te pedir, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Tu nos direcione a passar por processos de tristeza conforme a Tua palavra. Que essa tristeza não opere em nós segundo o mundo